Jó 1. Prólogo. Capítulo 1. Satã põe Jó à prova. Havia na terra de Uz um homem chamado Jó. Era um homem íntegro e reto, que temia a Deus e se afastava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 mulas e servos em grande número. Era, pois, o mais rico de todos os homens do Oriente. Seus filhos costumavam celebrar banquetes, um dia em casa de um dia em casa de outro, e convidavam suas 3 irmãs para comer e beber com eles. Terminados os dias de festa, Jó os mandava chamar para purificá-los de manhã cedo. De manhã cedo eles ofereciam holocausto para cada um, pois dizia: talvez meus filhos tenham cometido pecado, maldizendo a Deus em seu coração. Assim costumava Jó fazer todas as vezes. No dia em que os filhos de Deus vieram se apresentar a Yahvé, entre eles veio também o Satã. Yahvé então perguntou a Satã: de onde vens? Venho dar uma volta pela terra andando a esmo, respondeu Satã. Yahvé disse a Satã: reparaste no meu servo Jó? Na terra não há outro igual. É um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se afasta do mal. O Satã respondeu a Yahvé: é por nada que Jó teme a Deus? Porventura, não levantaste um muro de proteção ao redor dele, de sua casa e de todos os seus bens? Abençoaste a obra das suas mãos, e seus rebanhos cobrem toda a região. Mas estende tua mão e toca nos seus bens, eu te garanto que te lançará maldições em rosto. Então Yahvé disse a Satã: pois bem, tudo o que ele possui está em teu poder, mas não estendas tua mão contra ele. E o Satã saiu da presença de Yahvé. Ora, um dia em que os filhos e filhas de Jó comiam e bebiam vinho na casa do irmão mais velho, chegou um mensageiro à casa de Jó e lhe disse: estavam os bois lavrando e as mulas pastando ao lado deles. Quando os sabeus caíram sobre eles, passaram os servos a fio de espada e levaram tudo embora. Só eu pude escapar para trazer-te a notícia. Este ainda falava que chegou outro e disse: caiu do céu fogo de Deus e queimou ovelhas e pastores e os devorou. Só eu pude escapar para trazer-te a notícia. Este ainda falava quando chegou outro e disse: os caldeus, formando 3 bandos, lançaram-se sobre os camelos e levaram-nos consigo, depois de passarem os servos ao fio de espada. Só eu pude escapar para trazer-te a notícia. Este ainda falava quando chegou outro e disse: estavam teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo na casa do irmão mais velho, quando o furacão se levantou das bandas do deserto e abalou os 4 cantos da casa, que desabou sobre os jovens e os matou. Só eu pude escapar para trazer-te a notícia. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, raspou sua cabeça, caiu por terra, inclinou-se no chão e disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei para lá. Yahvé o deu, Yahvé o tirou. Bendito seja o nome de Yahvé. Apesar de tudo isso, Jó não cometeu pecado, nem imputou nada de indigno contra Deus. Capítulo 2. No outro dia em que os filhos de Deus vieram se apresentar novamente a Yahvé, entre eles veio também o Satã. Yahvé perguntou a Satã: de onde vens? Ele respondeu a Yahvé: venho de dar uma volta pela terra. Não há outro a terra andando a esmo. Yahvé disse ao Satã: reparaste meu servo Jó? Na terra não há outro igual. É um homem íntegro e reto que teme a Deus e se afasta do mal. Ele persevera em sua integridade e foi por nada que me instigaste contra ele para aniquilá-lo. O Satã respondeu a Yahvé e disse: pele após pele. Para salvar a vida, o homem dá tudo o que possui, mas estende a mão e fere-o na carne e nos ossos. Eu te garanto que te lançará maldições em rosto. Seja, disse Yahvé ao Satã: ele está em seu poder, mas poupa-lhe a vida. E o Satã saiu da presença de Yahvé. Ele feriu Jó com chagas malignas, desde a planta dos pés até o cume da cabeça. Então Jó apanhou um caco de cerâmica para se coçar e sentou-se no meio da cinza. Sua mulher disse-lhe:
Persistes ainda com tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre de uma vez. Ele respondeu: Falas como um idiota. Se recebemos de Deus os bens, não deveríamos receber também os males? Apesar de tudo isso, Jó não cometeu pecado com seus lábios. 3 amigos de Jó, Elifaz de Temã, Baldade de Suaz e Sofá de Naamate, ao enterar-se da desgraça que havia sofrido, partiram de sua terra e reuniram-se para ir compartilhar sua dor e consolá-la. Quando levantaram os olhos a certa distância, não o reconheceram mais. Levantando a voz, romperam em prantos, rasgaram seus mantos e, a seguir, espalharam pó sobre a cabeça. Sentaram-se no chão ao lado dele 7 dias e 7 noites, sem dizer-lhe uma palavra, vendo como era atroz seu sofrimento. 2. Diálogo. Primeiro ciclo de discursos. Capítulo 3. Jó amaldiçoa o dia do nascimento. Enfim, Jó abriu a boca e amaldiçoou o dia de seu nascimento. Jó tomou a palavra e disse: Pereça o dia que me viu nascer. A noite que disse: um menino foi concebido. Esse dia que se torne trevas, que Deus do alto não se ocupe dele, que sobre ele não brilhe a luz, que o reclame as trevas e sombra espessa, que o anume pouse sobre ele, que um eclipse o aterrorize, sim, que ele se apodere à escuridão, que não se some aos dias do ano, que não entre na conta dos meses, que essa noite fique estéril, que não penetrem ali os gritos de júbilo, que amaldiçoem os que amaldiçoam o dia, os entendidos em conjurar Leviatã. Que se escureçam as estrelas de sua aurora, que espere pela luz que não vem, que não veja as pálpebras da alvorada, porque não fechou as portas do ventre, para esconder à minha vista tanta miséria. Porque não morri ao deixar o ventre materno, ou pereceu ao sair das entranhas. Porque me recebeu um regaço e seios me deram de mamar. Agora eu dormiria tranquilo, descansaria em paz, com os reis e os ministros da terra, que construíram mausoléus para si. Ou como os nobres que amontoaram ouro e prata em seus mausoléus. Que eu fosse como um aborto escondido, que não existisse agora, como criança que não viram a luz. Ali acaba o túmulo dos ímpios. Ali repousam os que estão esgotados. Com eles descansam os prisioneiros, sem ouvir a voz do capataz. Lá pequenos e grandes se avizinham, e o escravo livra-se do seu amo. Porque foi dada a luz a quem o trabalho oprime, e a vida a quem a amargura aflige, e quem anseia pela morte, que não vem. Há quem a procura com afinco como um tesouro, há quem se alegraria em frente do túmulo, e enxutaria ao encontrar sepultura. Porque este dom ao homem cujo caminho é escondido, e que Deus cerca com um sebe. Por alinhamento tenho soluços, e os gemidos vêm-me com água. Sucede-me o que mais temia. O que mais me aterrava acontece-me. Para mim, nem tranquilidade, nem paz, nem repouso, nada além do tormento. Dá uma pausa aqui e continua no próximo.